Bom, gente, vamos voltar a falar de Brasília, de política, porque além da disputa ideológica no Congresso, a pauta econômica do governo está tendo agora um novo desafio. A nova regra fiscal, que começa a tramitar nessa semana no Senado. O líder do Congresso, do governo na Casa, Randolfo Rodrigues, disse que a expectativa é ter o texto aprovado até o dia 15 de junho. Olha só. A nossa prioridade é aprovar o projeto quanto antes no Senado. A Câmara fez ajustes no projeto, inclusive o deixou mais rigoroso do ponto de vista fiscal. E o ministro Haddad anteriormente já declarou mais de uma vez, de que a recuperação da nossa receita, da nossa arrecadação, nós estamos fazendo paulatinamente, inclusive corrigindo. Eu vou utilizar assim, abre aspas, jabutis que foram embutidos no passado. Então, nossa prioridade no Senado será o seguinte: aprovar o quanto antes a regra fiscal no Senado, e eu me atrevo a dizer que nós conseguiremos isso até o dia 15 de junho. Bom, para a gente falar sobre a disputa de espaço aí entre as pautas ideológicas no Congresso e as questões econômicas, a gente recebe a sócia-diretora da Tendências Consultoria, a Alessandra Ribeiro. Alessandra, obrigada pela participação, bom dia, bom começo de semana. Alessandra, enquanto o governo está se debruçando aí sobre a questão econômica, que é a principal pauta aí do presidente Lula, o governo também tem demandas próprias. A gente viu, o Congresso tem muitas demandas aí. Na última semana a gente viu a instalação de CPIs. O que você acha? Que essas discussões aí estão tirando o foco da pauta econômica, podem atrapalhar o crescimento econômico? Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Pois é, Cecília, essas CPIs, essas discussões que acabam entrando e evidenciando, inclusive, uma fraqueza do governo nessa coordenação política, coordenação de agenda, é sim um obstáculo a uma agenda econômica que ande de maneira mais rápida, porque são temas que vão entrando, vão mobilizando, e aí o foco, que é realmente nessa área econômica, o arcabouço fiscal sendo finalizado, e aí o próximo passo da agenda, que é a reforma tributária, acabam sendo afetados. Então, eu acho que é esse o principal risco. O ideal realmente seria, como mostrou a reportagem, finalizar o quanto antes o arcabouço fiscal no Senado, que seja dia 15 de junho, e entrar na sequência o mais rapidamente possível com a reforma tributária, que eu acho que é a grande agenda e prioritária deste governo no campo econômico. Justamente, tem toda a questão da articulação política que eu estava conversando com a nossa Marina Franceschini. O que foi prometido ali na PEC da transição, bem ou mal, está sendo cumprido como dever de casa pelo governo, uma vez que as pautas estão sendo encaminhadas. A dúvida que fica, e que eu te pergunto, Alessandra, é se elas estão andando, a seu ver, a contento dos brasileiros, da população. Pois é, Cecília, eu acho que a PEC da transição, sim, ela veio com muitas mudanças, que do ponto de vista fiscal, inclusive, significam um incremento de gastos aí bem relevantes, mas o fato é que o foco do governo nas transferências sociais, em programas sociais como farmácia popular, mesmo a questão do salário mínimo, isso tudo está sendo e já foi em boa medida endereçado. Agora, quando olhamos um pouco mais os efeitos para a economia no médio, não só no médio, eu diria que no curto e médio prazo, essas agendas, arcabouço fiscal e principalmente a reforma tributária, que são de extrema relevância. O arcabouço fiscal para garantir sustentabilidade das contas públicas e aí o equilíbrio macroeconômico, e a reforma tributária para resolver ou pelo menos organizar um sistema tributário muito caótico, que gera custos muito elevados para o país e que, se uma vez endereçada essa reforma, a gente pode ter efeitos relevantíssimos no sentido de redução de custo de transação e aumento de produtividade, o que significa que a economia brasileira poderá crescer muito mais, ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que essa agenda, realmente, ela tem que ser encaminhada aí de uma maneira realmente mais rápida. Alessandra, como é que o mercado está enxergando essa aparente falta de articulação do governo, hein? Então, Cecília, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. O copo meio cheio é que o Congresso, inclusive como a gente viu com o arcabouço fiscal, ele acabou melhorando o texto apresentado inicialmente pelo governo.
né, colocando mais restrições, colocando despesas que antes estavam fora da regra do teto para a regra do teto, né, do crescimento das despesas, voltando com a obrigatoriedade do contingenciamento. Então, nesse sentido, o Congresso ele está contribuindo, eu diria, para melhorar algumas agendas na seara econômica. O mesmo, inclusive, eu diria, com a questão do marco do saneamento, né, o marco legal do saneamento, uma vez aí com o decreto presidencial sofrendo aí dificuldades e o Congresso se posicionando para defender o que foi aprovado nos anos anteriores. Então a gente tem aí o copo meio cheio, que são esses pontos do ponto de vista da agenda econômica, mas meio vazio, que é isso, são dificuldades, outras agendas que vão entrando, são CPIs, outras questões que acabam atrapalhando uma agenda, por exemplo, como reforma tributária, que é muito relevante, que o ideal é que fosse pelo menos apreciada na Câmara nesse primeiro semestre, que ainda a gente sabe que é quando o governo ainda tem um pouco mais de capital político. Depois vai passando o tempo, o risco é a agenda se perder e no final não encaminharmos com uma reforma tão importante que seria uma reforma tributária. Agora, Alessandra, a boa articulação do governo no cenário internacional pesa a favor, uma vez que a gente sempre depende aí de questões internacionais na nossa economia? Sim, Cecília, pesa a favor, né? Uma vez que o governo consegue resgatar, eu acho que essa interlocução internacional, né? Levar agendas que são agendas prioritárias, como a agenda ambiental, né, que ressoa muito bem, olhando aí as principais economias europeias, mesmo os Estados Unidos, isso abre portas para o Brasil e isso, inclusive, se reflete em maior apetite para investimentos aqui e coloca, assim, pressão na Câmara, no Senado, para andar com agendas que estão correlacionadas, né? Então, acho que tem uma influência muito importante. Agora, eu acho que mesmo o Brasil, nessa volta ao cenário internacional, tentando encabeçar algumas agendas, a gente já observou erros estratégicos importantes, que eu acho que o governo precisa corrigir, especialmente em relação a essa questão do conflito europeu. A gente viu como isso já gerou efeitos negativos, então acho que o Brasil precisa aprender como se posicionar nesse mundo, que é um mundo mais difícil, polarizado entre duas grandes potências, mas sim, acho que se a gente conseguir se posicionar e conseguir realmente foco nessa agenda, a gente tem efeitos positivos aqui domesticamente. Obrigadíssima, Alessandra, pela participação. Bom dia, boa semana para você. Eu quem agradeço. Bom dia a todos. Obrigada.